Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 53.230 dólares. Bitcoin que sobe mais um pouquinho e testa resistências importantes. Meu principal objetivo no vídeo de hoje vai ser fazer uma atualização do price action para você, tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Porque, na minha opinião, oportunidades estão chegando. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu vou começar aqui no diário para mostrar para vocês o que eu vejo no Bitcoin, na verdade as duas oportunidades que eu vejo para os próximos dias, e depois a gente vai chegar em tempos gráficos menores para te mostrar esse padrão de continuação e no curto prazo o que o Bitcoin tem que fazer para continuar subindo e o que ele não pode fazer para perder os 50 mil dólares. Além disso, no vídeo de hoje, eu também quero fazer uma análise de sentimento, então vou abordar indicadores mais de longo prazo, como o Crypto Fear and Greed e o Long Short Ratio, e também vou abordar o Price Action e o que os indicadores dizem dessa nossa subidinha, dos 50 até os 53.500. Então vamos lá, já compartilho a tela com vocês e quero começar falando um pouco do diário, já que no diário, investidores, indiscutivelmente a nossa tendência continua de alta, tá bom? E na minha opinião, nós vamos continuar nessa tendência de alta enquanto o preço se mantiver acima dos 46 mil dólares. E essa para mim é a primeira oportunidade que a gente pode ter nos próximos dias. Se o preço for abaixo dos 50, eu imagino um desespero muito grande do mercado e muita especulação falando que o preço vai voltar para patamares bem mais abaixo. Então eu acredito que nessa nossa zona verde aqui, entre os 50.500, que foi o nosso fundo, e os 46 mil dólares, nós podemos ter oportunidade de compra. Porque o mercado parece que ele está conjecturando para fazer isso e assim, dessa maneira, conseguir fazer todos acreditarem que o Bitcoin vai cair e a partir daí ele voltar a subir. Porque nesse momento os nossos indicadores de Crypto Fear and Greed já abaixaram consideravelmente e estão em neutro. Então, parece que se ele for no 50, o mercado vai enfim chegar no que a gente quer, que é em medo, tá bom? A gente está em neutro aqui no Alternative.me e estamos em ganância no Bitcoin Tools. Se a gente chega em medo nesses indicadores e vai para essa zona de suporte importante aqui no diário, para mim vai ser uma grande oportunidade para a gente fazer uma compra de longo prazo no Bitcoin. E uma compra aqui só vai deixar de ser uma compra boa se o Bitcoin demonstrar muita fraqueza e perder os 46 mil dólares, tá bom? Então, nesse momento, eu vejo essa zona aqui como uma possível zona de acumulação. E a gente vai discutir muito sobre isso se o preço chegar nessa zona. Tá? Mas e se não chegar, Paulo? Aí eu chego basicamente na segunda oportunidade que eu enxergo. Eu só vejo oportunidades de long no Bitcoin nesse momento. Se a gente, por exemplo, não chegar nesses 50 mil dólares, pode ser essa nossa acumulação, se a gente conseguir romper a região dos 57 mil e poucos. Tá? A gente, inclusive, tem um alerta aqui nesses 57 mil dólares para um pivô no 4 horas ser formado. E por que é importante a gente entender isso? Porque apesar da gente estar em tendência de alta no longo prazo, no 4 horas e numa hora a nossa tendência continua de baixa, tá bom? Tá muito claro aqui pra gente topos e fundos descendentes. Então, a gente precisa demonstrar força e formar esse pivô acima dos 57. Se isso acontecer, ótima oportunidade para a gente operar a favor da alta do Bitcoin. E você me pergunta, Pablo, é distante, né? Ou você esperar o preço romper os 57 ou esperar ele ir abaixo dos 50. Sim, é distante. Mas o importante é que você entenda que o preço, ele não importa. Você sabe que eu invisto no Bitcoin para o longo prazo e a grande maioria também deve fazer isso. Mas quando a gente pensa no capital que a gente está especulando, a gente tem que pensar não no preço, mas na oportunidade. Então essas são as duas oportunidades. E se o preço começar a subir, vai ser bom. Por quê? Porque a gente vai conseguir operar a favor da tendência de alta. E se ele cair também vai ser bom. Por quê? Porque a gente vai conseguir rebalancear a nossa carteira e comprar mais Bitcoin para o longo prazo. Então, nesse momento, para mim, pouco importa o preço. O que importa são essas duas possíveis oportunidades que a gente pode ter nos próximos dias. Eu acho que é muito importante a gente pensar assim no mercado para a gente fazer as nossas operações de maneira eficiente com as relações risco-retorno a nosso favor. Tranquilo? Então vamos lá, vamos abaixar um pouco o tempo gráfico e vamos falar desse padrão de continuação que a gente está desenhando aqui. Eu acho que o 15 minutos ou uma hora é muito bom, vamos para o 15 minutos. No 15 minutos eu enxergo basicamente a gente formando uma Bearish Rising Wedge. Tá? Essa Bearish Rising Wedge que, se for rompida para cima, pode fazer o preço
corrigir bastante, quem sabe ir na região lá que a gente estava falando de resistência próxima a 54.500 ou até mais acima, né? Eu acho que o preço ele vai continuar numa tendência de baixa aqui no 4 horas, enquanto ele não formar esse pivô acima dos 57. Então não duvidem, né, que o Bitcoin ele possa corrigir essa pernada de baixa bastante. E, por exemplo, aqui no 56.000 em 0,786 de Fibonacci, pode acontecer, tá? Mas nesse momento aqui, eu ainda enxergo que a maior probabilidade é a gente ter essa oportunidade de acumulação lá nos 50 mil dólares. Principalmente porque não chegamos em medo ainda dos nossos indicadores, inclusive o Bitcoin Tools ainda está em ganância, e o nosso long short ratio continua em 2.8. Ou seja, o Bitcoin pode formar um fundo aqui, começar a subir, romper os 57 e ir embora? Pode. Mas isso nunca aconteceu na história. A gente nunca formou um fundo importante com 2.7 longs para cada short. Então entenda que nesse momento, a gente esperar o preço corrigir um pouco mais, a gente está a favor das probabilidades. Pelo menos pensando no indicador do long short ratio, que está sendo um dos principais indicadores que a gente está utilizando para operar o Bitcoin no longo prazo e no curto prazo também. Tranquilo? Então nesse momento aqui, o que eu vejo? Eu vejo que se a gente perde essa região de suporte e de ponto de controle nos 52 mil dólares, provavelmente o Bitcoin tem problema se vai testar os 50 mil de novo. Se for lá mais uma vez, na minha opinião, a gente pode perder essa região e aí sim, quem sabe chegar num momento de desespero do mercado e num momento de grande oportunidade pensando no longo prazo, tá bom? Então nesse momento eu estou de olho no quê? Nos 52 mil dólares com uma confirmação dessa pernada de baixa aqui. Então atenção a esse suporte no 52 e na verdade a gente vai começar a ter um suporte interessante aqui, já que a gente rompeu o ponto de controle, né? A partir dos 52.800. Então essa zona é uma zona de suporte que o preço não pode perder. Em compensação, se a gente rompe aqui o nosso topinho em 53.800, provavelmente a gente vai ver o preço acima dos 54, 54.500, a zona de resistência aqui que a gente estava mostrando para vocês ontem, e quem sabe até além, né? Quem sabe a gente pode ir na região dos 55, 56, tá? Mas enquanto a gente não chegar nas duas oportunidades, eu não vejo compra no Bitcoin. Tranquilo? Continuando aqui, indo um pouco mais para o price action da análise de sentimento. Eu acredito que na análise de sentimento no curto prazo, o nosso padrão gráfico está se formando de uma maneira um pouco neutra. Por quê? Porque o nosso long short ratio continua aqui nessa região dos 2.7, 2.8 e não está mexendo. Ele não está na cara mostrando para a gente que vai cair, igual estava, por exemplo, né, no último padrão gráfico que a gente formou, que era basicamente essa região aqui entre os 51.500 e os 53 mil dólares, tá? Nesse momento, o nosso padrão está um pouco mais indeciso. E é por isso que seria o ideal a gente esperar uma confirmação do rompimento dos 52 mil dólares pela análise técnica também, para a gente pensar numa confirmação que o preço vai mais abaixo. Tranquilo? Então lembre-se, sempre una análise de sentimento com análise técnica. E nesse momento também a gente vê outros indicadores não muito legais, tá? O CVD das sardinhas está renovando máxima histórica e isso é terrível, tá? Isso é um indicador que deu muitos sinais falsos nessa bull run, mas é um indicador que, querendo ou não, denota risco. Se as sardinhas estão comprando no mercado, eu quero ficar longe dessa pernada de alta aqui. Além disso, o nosso Open Interest denota claramente que a gente não está fazendo uma pernada para recuperar e ir romper os 57 máximas históricas. Não. O nosso Open Interest denota que isso é uma pernada de correção, tá bom? E por quê? Porque o Open Interest, você tem que pensar nele como um interesse pela tendência. Se a gente não tem muitos contratos sendo abertos a favor dessa mini tendência de alta que a gente tem aqui, é um sinal que provavelmente essa tendência de alta tem perna curta e provavelmente ela não vai durar muito tempo, tá bom? Então, o Open Interest e o CVD me deixam um pouco preocupados com essa tendência de alta e me levam a crer que a maior probabilidade é que, eventualmente, mesmo que a gente vá testar acima dos 54, vá testar os 55, nós provavelmente vamos romper para baixo, tá? E aí, olho no longo prazo e olho na grande oportunidade que a gente pode ter se o Bitcoin abaixar dos 50 mil dólares, tá? É claro que eu vou aparecer aqui para discutir com vocês essa oportunidade e como os nossos indicadores de sentimento estão se comportando nessa região se chegar lá. Mas, se continuar subindo também, não tem nada de errado nisso e a gente vai operar a favor da tendência de alta do Bitcoin no longo prazo. Beleza? Então é isso, investidores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.
Eu sou o Pablo Granier, essa é Investidor Moderno e um forte abraço.